Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 23. Gênesis capítulo 23, leremos todo o capítulo. Gênesis 23, todo o capítulo, versículos 1 a 20. Assim diz a palavra de Deus: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e orar e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Hete: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Hete, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Hete, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo, e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Hete, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteira a Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Hete se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Vamos orar pedindo a iluminação do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós ouvimos Tua palavra, e ela nos mostra, ó Pai, a Tua fidelidade, mesmo em momentos sombrios. Nesse momento, pedimos que o Senhor ilumine-nos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor abra o nosso coração, a fim de que possamos vislumbrar a Tua providência em nossa vida e assim aprender, ó Pai, com a Tua palavra. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós consideramos a vida de Abraão, nós podemos muitas vezes pensar assim: que vida extraordinária esse homem teve, não é? Nós olhamos para a vida de Abraão e pensamos, como esse homem teve uma vida extraordinária. Ele ouviu Deus falar, ele falou com Deus, ele hospedou anjos em sua casa, ele viveu pela fé, ele teve coragem de sair de sua terra, da terra de sua parentela, para obedecer a Deus, indo em direção à terra que o Senhor havia lhe prometido. E talvez nós possamos pensar assim: eu queria ter uma vida extraordinária, igual à vida de Abraão.
Mas quando nós olhamos a vida desse homem com mais detalhe, nós percebemos que esses momentos extraordinários, eles eram intercalados por décadas de vida ordinária. Deus não falava com Abraão todo dia. Deus não falava com Abraão todo dia. Se nós olharmos com detalhe, nós percebemos que entre um momento e outro em que Abraão teve encontros com Deus, passavam-se anos. E o que Abraão fazia nesses anos em que Deus não falava com ele? Abraão vivia uma vida ordinária. Ele peregrinou, ele trabalhou, ele criou seus filhos, ele viveu com sua esposa, ele cometeu erros, pecou diversas e diversas vezes. Nós sabemos bem de como ele, por sua covardia, deixou sua esposa à mercê dos reis, à mercê de homens que a desejavam. Ele viveu uma vida ordinária, comum, e ele nem tinha uma Bíblia para ler. Então, se nós pararmos para pensar no privilégio que nós temos de pegar a nossa Bíblia e ouvir Deus falar todo dia que você quiser ouvir Deus falar, é só pegar a sua Bíblia e ler. Abraão não tinha esse privilégio. Muitos cristãos pensam que Deus só está presente em suas vidas quando coisas extraordinárias acontecem. Ah, pastor, essa semana fui livrado de um acidente de carro. Eu vi que Deus está cuidando de mim, porque fui livrado de um acidente de carro. A gente percebe nesses momentos, só que nós não percebemos como Deus também dirige a nossa vida nos momentos normais. No nosso trabalho, na nossa vida familiar, quando nós o servimos na igreja, quando nós cuidamos de nossa família, quando nós cultuamos todos os domingos, Deus está lá. E até mesmo quando nós perdemos alguém, até mesmo quando nós ficamos desempregados, até quando nós ficamos severamente doentes, o Senhor continua dirigindo a nossa vida. E aqui nós vemos um desses momentos. Era uma ocasião especialmente triste, a morte de Sara, esposa de Abraão. E algo que você deve notar nesse capítulo é que aqui Deus não aparece de forma direta. Deus não aparece como um personagem nesse episódio. O nome dele é mencionado por um dos homens, por um dos heteus, mas Deus não fala aqui, mas ele está aqui. É Deus quem escreveu essa história. É Deus quem dirige todos os acontecimentos, tendo em vista o cumprimento de suas promessas pactuais. E para nós entendermos esse episódio, é necessário que nós nos lembremos da história de Abraão. Você deve se lembrar que Deus prometeu a Abraão uma grande família, uma grande descendência, uma terra que pertenceria a essa descendência. Que Deus disse que Abraão deveria então deixar aquela sua terra, a terra de seus pais, para se dirigir à terra da promessa que o Senhor lhe fez. E agora, no final de sua vida, algumas promessas foram cumpridas e outras não. Então, as promessas de Deus foram cumpridas em parte. O descendente Abraão já tem Isaque. Isaque é um rapaz, e é dele que virá a grande descendência que Deus prometeu a esse homem, mas a posse da terra ainda não é uma realidade. Abraão é um estrangeiro naquela terra, ele é um peregrino, mas ele não tem posse de terra ali na região, ali em Canaã. E é agora, nesse momento sombrio, nesse momento triste, que o Senhor vai cumprir essa promessa. Nós também passamos por aflições. E nesses momentos é difícil enxergarmos a providência de Deus, mas Deus está lá. Mesmo que pareça não estar. E eu quero refletir com você essa manhã, nesse tema, o que nós devemos fazer quando parece que Deus não está. Quando Deus parece não estar. Em primeiro lugar, em momentos assim, você deve considerar a providência de Deus. Deus dirige a história. Deus governa tudo por sua providência, mesmo nesses momentos em que ele parece não estar. Veja os versículos 1 e 2. Aqui nós temos a morte de Sara.
e pela maneira como o texto nos traz o acontecimento, ainda que de modo muito sucinto, ainda que de modo muito sutil, nós podemos perceber aqui o quanto Abraão ficou triste. O texto diz que Abraão lamentou e chorou. Essa repetição, esses dois verbos juntos, nos traz essa ideia de um lamento demorado, de um luto. Ele lamentou e chorou, e nós podemos imaginar o porquê, porque Sara o acompanhou o tempo todo. Desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, com base numa promessa feita por um Deus invisível, Sara o acompanhou. Houve momentos em que Sara duvidou, em que Sara teve incredulidade, e embora ela tenha dado ali o seu jeitinho, embora ela tenha feito ali coisas erradas, ela nunca abandonou Abraão. Sempre esteve lá, e não é à toa que a Bíblia retrata Sara como uma heroína da fé, como um exemplo a ser imitado. E agora Sara morre, e Abraão está de luto, é um momento sombrio, é um momento em que o Senhor não aparece. E logo depois da morte de Sara, no restante do capítulo, o que se segue são aqueles procedimentos que nós devemos fazer quando um familiar morre, arranjar um jazigo, cuidado, sepultamento. Aquelas coisas que a gente não quer pensar, mas devem ser resolvidas em momentos assim. Mas por trás desse acontecimento, os planos de Deus estavam avançando. É aqui que o povo de Deus passa a possuir uma propriedade em Canaã, a terra que o Senhor prometeu àquele povo. Deus parecia estar em silêncio, a providência de Deus parecia estar carrancuda, mas por trás dos andaimes da história, o que nós vemos aqui é o avanço da história da redenção. Então essa é a primeira coisa que nós devemos perceber, que nós devemos vislumbrar, a providência de Deus. Isso é verdade também em nossas vidas. O Deus de Abraão é o mesmo Deus que dirige a nossa história. Todos os acontecimentos cooperam para aquilo que Deus quer realizar em nós, que é conformar-nos à imagem de seu Filho. E isso inclui os momentos sombrios e tristes. Nós temos muitos exemplos disso na Escritura. Você deve se lembrar da história de José no Egito, de como ele sofreu anos na masmorra para que o povo de Deus fosse preservado. E ele mesmo vai dizer no final que aquilo que os seus irmãos intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Você deve se lembrar da história de Jó, de como o seu sofrimento, embora ele não compreendesse a razão, ele não compreendesse o motivo, ele só sabia que aquilo vinha da providência de Deus, mas o livro de Jó nos edifica hoje. Olhe para Cristo. Para como Cristo sofreu injustiça, ele foi açoitado e morto. Ele é o Deus encarnado que viveu entre nós, que veio para nos salvar, e é por causa do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, que nós recebemos vida, que nós somos justificados. A Bíblia está cheia disso, dessa verdade de que o Senhor, até nos momentos sombrios, Ele dirige todos os acontecimentos para realizar o seu propósito na vida de seu povo. E isso nós vemos na história da igreja. Havia um puritano chamado William Cowper. Ele era compositor de hinos, alguns hinos ele compôs. Talvez vocês cantem aqui aquele hino, Misterioso é o Nosso Deus. É um hino composto por William Cowper. Ele tinha profundas crises de melancolia, era o nome que se dava àquele tempo ao que hoje é chamado de depressão. Ele tinha profundas crises, ele enfrentava aquilo que os antigos chamavam de noites escuras da alma, crises espirituais intensas. E no meio de suas crises, ele compôs belos hinos de adoração, que hoje as igrejas cantam. As igrejas louvam a Deus. Edificaram cristãos ao longo de séculos. E um dos hinos de William Cowper tem um verso que diz assim: por trás de cada providência carrancuda,
esconde-se uma face sorridente. Então você olha para os céus e vê ali parece que Deus está carrancudo, parece que Deus está querendo te afligir, querendo te fazer sofrer, mas por trás dessa face carrancuda, o que há é um rosto sorridente. John Bunyan, aquele pastor batista que escreveu O Peregrino, talvez você já tenha lido O Peregrino ou assistido o filme, mas muitos não sabem da história. Depois de perder a sua mãe, depois de perder a sua esposa, então ele foi preso por se recusar a deixar de pregar, sendo um pastor de uma igreja independente, uma igreja que não era ligada à igreja inglesa. Ele ficou preso por mais de uma década por pregar o Evangelho. E durante a sua prisão, a sua única filha, que aliás era cega, ela passou por tremendas dificuldades. Foi nessa prisão que John Bunyan escreveu O Peregrino. Um livro que encoraja cristãos ao longo dos séculos. Então veja como o Senhor usa a aflição, usa momentos sombrios para a edificação do seu povo. Então, em momentos sombrios, considere isso, considere, o Senhor dirige essa história. Mesmo em momentos de aflição, de dor, de luto, olhe para o que Deus está fazendo, a sua mão dirige a história. Então, em primeiro lugar, considere a providência de Deus, e em segundo lugar, quando Deus parecer não estar, quando Ele parecer ausente, viva pela fé. Viva pela fé, versículos 3 a 16. Olha aí, nos mostra que Abraão viveu pela fé. E o que é viver pela fé? É responder a esse momento de aflição de um modo que mostre a sua confiança em Deus e em suas promessas. E é isso que nós vemos aqui, veja, momentos de aflição pode ser difícil continuar firme, pode ser difícil tomar decisões. Quem já perdeu um familiar sabe que nesses momentos há muitas coisas que devem ser feitas. É correr atrás de caixão, de funeral, decidir onde será o enterro, e depois, passado o enterro, passado o sepultamento, tem o inventário dos bens, briga entre irmãos, né, que sempre acontece. E a última coisa que a gente quer mexer é com isso. Essas coisas, esses problemas, essas burocracias. Mas Abraão tinha de resolver isso. Ele tinha de achar um lugar para sepultar sua esposa. E até mesmo nisso, até mesmo nesse proceder, Abraão viveu pela fé. Ele não é à toa que ele é chamado de o pai da fé. A Bíblia o retrata como aquele que, crendo, ele creu e nisso foi justificado. O autor de Hebreus diz que ele, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. E até nesse momento sombrio, Abraão demonstrou fé. E talvez você se pergunte assim, mas onde é que nós vemos essa fé aqui? Como assim? Como ele viveu pela fé? Porque tudo que nós vemos aqui é uma transação financeira. Tudo que nós vemos aqui é a compra de uma terra. Algo muito ordinário. Para entendermos isso, primeiro, perceba, onde Abraão decide enterrar Sara? Ele decide enterrá-la ali mesmo, em Hebrom, em Kiriat Arba, que é onde ele já estava vivendo há algum tempo. Em Gênesis capítulo 13, o Senhor promete a Abraão que os seus descendentes irão possuir a terra de Canaã. Então, Gênesis capítulo 13, nós temos essa promessa. E no capítulo 13, versículo 18, depois de ouvir essa promessa de Deus, o que Abraão faz? Ele passa a viver em Hebrom, em Kiriat Arba. Ouviu a promessa de Deus, de que ele possuiria a terra de Canaã, e o que ele faz? Então já vou morar lá. Ele passa a viver em Kiriat Arba desde então. E nos dias de Abraão era costume, o costume cultural da época, era enterrar alguém na terra em que nasceu, no seu lugar de nascença, na sua terra natal.
A prática comum era eles levarem o corpo até o lugar de nascença e lá enterrar. E Abraão e Sara eram da Mesopotâmia. Se eles seguissem a prática cultural, o que ele faria seria levar a sua esposa para ser enterrada em Ur dos Caldeus. Mas não é isso que ele faz. Ele decide enterrá-la ali, em Canaã, na terra da promessa, porque agora aquela era a sua terra e a terra de seus descendentes. Então veja que Abraão não se esquece da promessa de Deus, ele não se esquece da palavra de Deus. O que é um lembrete para mim e para você, que em momentos de aflição, nós devemos nos lembrar do Evangelho, nós devemos nos lembrar do que Deus diz em sua revelação. Então ele decide enterrar Sara ali, e para isso ele precisa comprar uma terra, mas essa compra, nós vemos aqui que não é uma compra fácil. É uma compra, é uma venda que é feita com muita relutância. Abraão vai falar com os filhos de Et. Os filhos de Et são os heteus, ou também nós podemos chamar de hititas, que eram um dos povos que viviam na terra de Canaã, e eles estão ali na porta da cidade. A porta da cidade era o lugar onde os negócios aconteciam, onde também os julgamentos eram realizados. Nós podemos comparar com os dias de hoje aqui com um tribunal ou um cartório. É o lugar onde negociações eram oficializadas, eram estabelecidas, e onde os casos eram levados para julgamento. Então Abraão se apresenta, ele se apresenta dizendo, versículos 3 e 4, eu sou estrangeiro entre vocês, eu moro entre vocês, deem a mim a posse de uma terra, para eu sepultar a minha esposa. E os heteus respondem assim, versículos 5 e 6, não, Abraão, fica tranquilo, pode sepultar aí onde você quiser. Onde você quiser enterrar, pode enterrar, não se preocupe com isso. Então, versículos 7 a 9, Abraão responde, dizendo, então falem para mim, intercedam por mim, com Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela pelo devido preço. Ele não quer apenas sepultar a sua esposa ali, ele quer comprar a terra, ele quer ter a posse da terra. Ele quer ter a propriedade definitiva. E Efrom, o heteu, então entra na conversa, ele entra em cena, versículos 10 e 11, e diz assim, Abraão, meu senhor, eu te dou o campo, eu te dou a caverna, pode sepultar sua esposa. Você percebeu que eles não querem vender a terra? Eles querem dar, mas não querem vender. Por quê? Porque, segundo o costume da época, a terra só era vendida a quem fosse da mesma família, a quem fosse do mesmo povo, a parentes de sangue. Abraão, como ele mesmo já disse, ele é um estrangeiro. Eles não queriam vender ao estrangeiro. Só que eles gostavam de Abraão. Algo que você não pode se esquecer quando você lê as histórias de Abraão chegando numa cidade. Perceba que ele sempre que chega num lugar, o rei vai falar com ele. Ele chega no Egito e o faraó vai falar com ele. Por quê? Porque Abraão era muito rico. Ele tinha muitos bois, ele tinha muitos servos, era uma grande comitiva. Compare assim com o Elon Musk chegou, essa comparação. Então, todos querem falar com ele, ele é muito respeitado. Versículo 6 diz assim, eles chamam Abraão de príncipe de Deus entre nós. Ou seja, você é importante, é o principal. Por isso eles oferecem a terra doada. Mas Abraão não podia aceitar, porque se fosse uma mera doação, a terra poderia depois ser reclamada pelos filhos daqueles que doaram. Depois que Efrom morresse, os filhos poderiam reclamar aquela terra como herança. Não seria uma posse definitiva. E Abraão quer a posse definitiva para ele e para os seus descendentes, conforme a promessa de Deus. Então veja, versículos 12 e 13. Abraão diz assim, Efrom, me ouça, eu te peço, eu quero pagar o preço da terra. Fala o preço. Então eu sepultarei a minha esposa. Abraão não queria menos, não aceitava menos do que aquilo que Deus lhe prometeu, que é a posse da terra. E ele estava disposto a pagar por isso. Efrom, então, ele usa aquela estratégia, os irmãos devem conhecer bem. Ele diz assim, uma terra como essa custa 400 ciclos de prata, o que é isso entre mim e você?
Parece que Efron agora está disposto a vender a terra, só que o preço diz o contrário. Ele cobra um alto preço, 400 ciclos de prata, equivale a 7,5 quilos de prata. Vamos comparar, alguns séculos depois, Jeremias ele compra uma terra em Judá por 17 ciclos de prata. Aqui ele está vendendo por 400 ciclos de prata. Então, é aquele valor inflacionado de quem não quer vender. Mas também não quer dizer não. Abraão não pensa duas vezes, ele pesa a prata e entrega a Efron, diante de todos da cidade. É uma transação justa, feita diante das testemunhas, na porta da cidade, o que equivale a hoje a registrar em cartório. Veja como Abraão agia pela fé. Ele tem a promessa de Deus. Deus prometeu a ele e a seus descendentes a posse da terra para sempre. E nós vemos isso lá em Gênesis 18, aliás, Gênesis 13, versículos 14 a 18. Deus promete a Abraão que toda aquela terra que ele estava vendo seria dada aos seus filhos. Abraão, pela fé, já começa a morar ali, nos carvalhais de Mamre, junto a Hebrom, conforme Gênesis 13, onde inclusive Abraão levanta um altar ao Senhor. E agora que sua esposa morreu, ele decide enterrá-la ali, apesar de suas tristezas, apesar de seu luto, ele toma decisões baseadas nas promessas de Deus. Mesmo que isso tenha um custo. Nós podemos aprender com isso. Eu e você devemos viver pela fé em momentos de aflição. Há muitos crentes que, quando sofrem uma grande perda, eles começam a definhar. Há muitos que, quando sofrem com luto, com a perda de alguém querido, com a perda de um emprego, com uma decepção, se desanimam e não querem mais se envolver com nada, e não tomam decisões e perdem o desejo de viver. Veja como Abraão reagiu, ele se apegou às promessas de Deus, ele tomou decisões com base nisso. A morte da esposa de Abraão não o fez mudar de direção, desde que o Senhor prometeu a ele, é essa terra que você e seus descendentes terão, ele foi para aquela direção. Sua esposa morreu, ele está triste, mas ele não se moveu. Ele continuou caminhando naquela direção. Há promessas de Deus para nós também. Deus prometeu cuidar do seu povo. Deus prometeu dar força e livramento para cada provação que nós passamos nesta vida. Deus prometeu nos santificar e nos guiar até a glória. E nem mesmo a morte, nem aflições devem nos fazer mudar de direção. Então, quando você perder alguém, ou quando você perder o seu emprego, ou quando você receber a notícia de um câncer, continue servindo a Deus. Ah, mas pastor, mas eu não tenho mais vontade. Vai sem vontade. Mas eu não consigo ver a luz. Então caminhe pelos instrumentos que o Senhor deu. Eu não enxergo nada, eu não sinto nada, então ande pelos instrumentos. Assim como um piloto de avião, ele não dirige, ele não pilota o avião com base no que ele vê. Ele não pilota o avião com base na janela, a janela ali é decorativa, ele pilota com base nos instrumentos. O Senhor Deus nos deu instrumentos que nos guiam. E quando nós não enxergamos nada, são eles que nos mostram a direção. Continue servindo a Deus. Continue cumprindo com as suas responsabilidades. Se tem filhos para criar, crie. Se tem um cônjuge para amar, ame o seu cônjuge. Ah, pastor, mas perdi meu emprego. Vai estudar, vai enviar currículos, vai arregace as mangas. Trabalhe, não deixe de cultuar. Guarde o domingo. Ainda que o dia seja escuro, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que lhe falte vontade, mesmo naqueles dias em que você ora e parece que a oração não passa do teto,
Tome decisões com base nas promessas de Deus. Eu conheço, e talvez você também conheça, mães cristãs que, diante da perda de um marido, tiveram de criar seus filhos sozinhas. Não tinha tempo para definhar. E elas fizeram o quê? Arregaçaram as mangas, fizeram o que Deus lhes deixou para fazer. Não foi fácil, mas se apropriaram da promessa de Deus, as famílias da aliança, e criaram seus filhos. Viva pela fé. Terceiro lugar, em momentos em que Deus parece não estar, espere em Deus. Então, em primeiro lugar, considere a providência de Deus. Segundo, viva pela fé. Terceiro, espere em Deus. Em outras palavras, viva com expectativa pelo cumprimento das promessas de Deus, porque as promessas de Deus se cumprirão. E hoje nós já vivemos uma antecipação daquilo que nós teremos mais plenamente no futuro. Veja os versículos 17 a 20. Vemos aqui que Abraão, ele conseguiu obter a terra, a capela de Macpela, o campo cheio de árvores, tudo agora era de Abraão, e isso seria de seus descendentes para sempre. Diante de testemunhas, eles eram donos da terra. E Abraão, então, sepulta ali sua esposa, Sara. Sabe esse pedacinho de terra? Ele se torna muito importante na história de Abraão e de sua família. Abraão já morava lá. Agora ele sepulta sua esposa. Seus filhos também têm a posse daquela terra. O próprio Abraão será sepultado ali. Gênesis 25, versículo 10, nós temos o sepultamento de Abraão. Ele é sepultado naquele mesmo lugar. Mais tarde, o seu filho, Isaque, na sua velhice, também mora nesse mesmo lugar, no Mamre, em Hebrom, e ali ele é sepultado, Gênesis 35, versículo 27. E Jacó também mora ali naquele mesmo lugar. Gênesis 37, versículo 1, nos diz que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. E Gênesis 49, versículos 29 a 33, nós temos que Jacó, já no Egito, ele pede a seus filhos que o enterrem naquele mesmo lugar. E lá em Gênesis 49, versículos 31 e 32, diz assim: ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Então, Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia foram sepultados lá, e agora Jacó também é sepultado lá. Gênesis capítulo 50, versículo 24, José pede a seus irmãos que quando Deus os levar de volta a Canaã, que transportem os seus ossos do Egito para lá. Qual que é a esperança dele? Ser sepultado no mesmo lugar. E por que esse pedacinho de terra é tão importante? Porque ele é um sinal, ele é uma sombra de uma realidade maior e mais ampla. Deus prometeu àquele povo toda a terra de Canaã. Deus prometeu abençoar o seu povo, fazer daquele povo um povo numeroso. E aquela terra era um pedacinho disso. Um sinal que permanece por gerações, uma lembrança das promessas de Deus, que aponta para algo ainda maior. Porque a terra, no Antigo Testamento, ela é um símbolo de algo maior. O homem vivia no Éden, no jardim do Éden. Aí veio a queda, o homem foi expulso. O Éden era o lugar, o templo, onde havia comunhão total com Deus. Onde Deus habitava no meio do seu povo, entre os homens. E nós perdemos o jardim por causa do pecado. A humanidade foi expulsa. Mas Deus promete que um dia isso vai ser revertido por meio de um descendente. Por meio do descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, as coisas serão restauradas e o homem vai poder viver com Deus novamente.
Então, o que Deus promete para Abraão? Vocês terão uma terra e você terá um descendente, uma semente santa. É o cumprimento daquela promessa. E Abraão, ainda em vida, viu o cumprimento parcial daquilo que nós vemos mais claramente. Aquela terra que Abraão peregrinou ainda era um protótipo, ainda era uma sombra. Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10 diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, a terra que Abraão peregrinou é uma sombra daquilo que Deus irá realizar no futuro. E se você continua a história, você sabe que o povo de Israel vive naquela terra, toma posse de Canaã, contudo o pecado faz com que eles sejam expulsos de lá novamente, vem o exílio babilônico. E depois eles retornam, mas as coisas já não são a mesma, já não há mais a glória de Deus no templo. Eles vivem sob domínio dos impérios. Eles não têm mais a posse definitiva, até que vem o Senhor Jesus Cristo e inaugura o reino de Deus. E promete nos levar à cidade celestial, promete fazer lugar para nós. Ele vem edificar um novo templo, um povo, que é a sua igreja. Meus irmãos, hoje nós desfrutamos em parte das promessas de Deus. Nós vivemos em comunhão na igreja, nós ouvimos Deus falar por meio da sua palavra, nós participamos do banquete da ceia, nós recebemos a vida eterna e temos comunhão com o nosso Deus já hoje. E nós aguardamos o dia em que nós desfrutaremos de um cumprimento mais pleno dessas promessas. O dia em que o mundo inteiro será do nosso Senhor Jesus. O dia em que a morte não mais existirá. O dia em que nós veremos o Senhor Jesus e veremos todos aqueles que dormiram no Senhor. O dia em que não haverá mais pecado. Nós aguardamos esse dia. Você sabe por que, historicamente, os cristãos têm o costume de enterrar os seus mortos? Não estou dizendo que não pode cremação, entenda bem. Mas, historicamente, os cristãos têm o costume de enterrar. E essa tradição, ela tem sua origem na crença na ressurreição. Assim como nós cremos que os nossos corpos serão ressuscitados. Então, o que os cristãos fizeram ao longo da história? Enterram os corpos, aguardando esse dia. Crendo que um dia aquele corpo será reunido novamente ao Espírito, no dia da ressurreição. Você já percebeu como é diferente ir no funeral de cristãos e um funeral de não cristãos? Pastor vai a muitos funerais, você deve saber disso, né? Então a gente fala da morte, talvez esteja pensando assim, mas pastor, falando de morte, esse horário, domingo de manhã, não é? Mas é porque pastor vê tanto funeral que chega uma hora que a gente já se acostumou. Já percebeu a diferença entre um funeral evangélico e um de não cristãos? Os cristãos ficam tristes, os cristãos choram, os cristãos se entristecem, mas eles não se desesperam. Eles não se desesperam. Nós somos realistas com relação à morte. A morte não é trivial, a morte não é natural. Nós não fomos criados para morrer. E é por isso que nós não nos conformamos com a morte. Nós choramos, nós nos entristecemos, mas nós não entramos em desespero. Porque o crente tem uma esperança que o descrente não tem. Nós cremos que Jesus venceu a morte. Cremos na vida eterna. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é justificado mediante a fé, tem os seus pecados perdoados e pode ter essa mesma esperança. Então, em momentos em que Deus parece não estar,
Espere. Não vai durar para sempre. O pecado não vai durar para sempre. A morte não vai durar para sempre. Um dia vai acabar. O que você deve fazer em momentos que Deus parece não estar? Considere a providência de Deus, como Ele usa até os acontecimentos mais sombrios para a realização de seus planos. Viva pela fé, tome decisões que levem em conta as promessas de Deus, seguindo o exemplo do pai da fé, e aguarde o cumprimento das promessas de Deus. Jesus voltará, extirpará o mal do mundo e nos levará à cidade celestial, junto daqueles que morreram no Senhor. Que o Senhor nos dê consolo e nos sustente. Amém. Entoaremos mais um hino agora, hino de número 108, Aflição e Paz. Aqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo nessa ocasião. E depois teremos a oração final e a bênção pastoral. Se passa mais longe.
Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós ouvimos Tua palavra e ela nos mostra como o Senhor governa a história. Nos mostra, Pai, como o Senhor dirige tudo para a realização de Teu propósito, de Tua promessa, para dirigir o Seu povo em segurança até o seu destino final. E, Senhor Deus, às vezes em momentos de aflição é difícil enxergarmos isso. Há momentos em que nós não vislumbramos isso, nós não vemos a Tua providência, nos esquecemos, ó Pai, de Tua palavra, desanimamos, deixamos de cumprir a nossa responsabilidade. Pedimos que o Senhor nos perdoe, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a permanecer firmes. Pedimos que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que o Teu Santo Espírito nos ajude a lembrar dessas promessas, ó Pai. Então, nos ajude, ó Pai, a tomar decisões que Te glorifiquem, a fim, ó Pai, de que nesses momentos a nossa vida, a nossa resposta sirva como testemunho de como nós cremos no Senhor e de como Tua promessa é verdadeira. Nós pedimos, ó Pai, faça isso na vida do Teu povo, e nós oramos assim, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com vocês, amada Igreja de Deus, hoje e sempre. Amém.